Um pai chegou em casa mais cedo e viu algo que mudou tudo. Esta é a história de como uma mulher simples salvou uma família inteira. Prepare-se para essa linda história. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O Mercedes preto deslizou silenciosamente pelo portão automático da mansão, seus pneus mal fazendo ruído sobre o asfalto molhado pela chuva matinal. Eduardo Mendonça desligou o motor e permaneceu sentado por alguns segundos, observando a imponente fachada de sua casa através do para-brisa embaçado. 3 dias em São Paulo haviam sido suficientes para fechar o contrato que vinha negociando há meses, mas a sensação de vitória profissional não preenchia o vazio que carregava no peito. Pegou a maleta do banco do passageiro e saiu do carro, ajeitando o terno cinza que usava desde a madrugada. O voo havia saído mais cedo que o previsto, permitindo que chegasse em casa antes do meio-dia de uma quarta-feira qualquer. Normalmente, Cecília não o esperaria antes de sexta-feira. Ao contornar a lateral da casa em direção à entrada principal, Eduardo parou abruptamente. No Jardim dos Fundos, uma cena inesperada capturou toda a sua atenção. Uma mulher de aproximadamente 40 anos estava ajoelhada na grama, suas mãos estendidas em direção a uma pequena figura que ele reconheceu instantaneamente. Gabriel. Seu filho de 8 anos estava de pé, sem as muletas que haviam se tornado parte permanente de sua realidade nos últimos 2 anos. O menino oscilava levemente, concentração intensa estampada em seu rosto pequeno e determinado. A mulher, que Eduardo presumiu ser a nova empregada que Cecília havia contratado, falava em tom baixo e encorajador. Isso, querido. Só mais. Um passinho. Você consegue. Eduardo sentiu o ar escapar de seus pulmões quando Gabriel, com um esforço visível que fez suas pequenas pernas tremerem, deu um passo à frente. Um passo real, sem apoio, sem muletas. A mulher sorriu radiante e aplaudiu baixinho, como se tivesse presenciado um milagre. E talvez tivesse. A maleta escorregou da mão de Eduardo, batendo no chão com um ruído surdo que ecoou pelo jardim silencioso. A mulher virou-se rapidamente, levantando-se da grama com agilidade. Seus olhos encontraram os dele. Olhos escuros, gentis, carregados de uma sabedoria que parecia destoar de sua aparência simples. Senhor Eduardo, ela disse, limpando as mãos no avental, não esperávamos o senhor antes de sexta-feira. Gabriel virou-se também, apoiando-se instintivamente na mulher quando perdeu o equilíbrio. Papai. O sorriso no rosto do menino era algo que Eduardo não via há muito tempo. Genuíno, luminoso, vivo. Eduardo permaneceu imóvel, ainda processando o que havia presenciado. 2 anos. 2 anos desde o acidente, desde que Gabriel havia caído do cavalo durante uma aula de equitação. 2 anos de médicos, fisioterapeutas, consultas em clínicas renomadas, tratamentos caríssimos que prometiam milagres, mas entregavam apenas frustrações. 2 anos vendo seu filho definhar, perdendo não apenas os movimentos das pernas, mas também o brilho nos olhos. E agora, uma mulher simples, vestindo um avental barato e tênis gastos, havia conseguido algo que toda a medicina cara não conseguira. Gabriel, Eduardo conseguiu dizer a voz mais rouca que pretendia. Você estava andando. O menino acenou animado. Dona Margarete me ensinou. Ela disse que minha perna só estava com medo, mas que eu podia convencer ela a ser corajosa de novo. Margarete. Eduardo repetiu o nome mentalmente, observando a mulher que agora segurava Gabriel pelas mãos, ajudando-o a se sentar na cadeira de rodas que estava ali perto. Seus movimentos eram naturais, carinhosos, como se conhecesse o menino há anos em vez de algumas semanas. Vou levar Gabriel para dentro, Margarete disse, evitando o olhar intenso de Eduardo. Deve estar na hora. Do almoço da senhora Cecília. Eduardo assistiu em silêncio, enquanto ela empurrava a cadeira em direção à casa, conversando baixinho com Gabriel sobre algo que fez o menino rir. O som da risada do filho ecoou pelo jardim, como música que ele havia esquecido que existia. Quando ficou sozinho,
Eduardo se abaixou para pegar a maleta, mas permaneceu agachado por mais tempo que o necessário. As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente. Minha perna só estava com medo. Como uma criança de 8 anos e uma empregada doméstica haviam compreendido algo que escapara a todos os especialistas. A tarde de sábado havia começado perfeita. Sol radiante, temperatura amena e Gabriel animado para sua aula de equitação no clube. Eduardo se lembrava de estar no escritório, mesmo sendo fim de semana, quando o telefone tocou. Senhor Mendonça, aqui é do Clube Aras Verde. Houve um acidente com seu filho. As palavras seguintes se tornaram um borrão. Queda, cavalo assustado, fratura na coluna, cirurgia de emergência. Eduardo correu para o hospital, encontrando Cecília histérica no corredor, ainda vestindo o roupão que usava quando saiu às pressas de casa. Ele não mexe as pernas, ela repetia entre soluços. Eduardo, nosso menino, não mexe as pernas. As semanas seguintes se tornaram uma sucessão de dias cinzentos dentro de quartos de hospital que cheiravam a desinfetante e desespero. Gabriel, sempre tão ativo, tão cheio de energia, estava conectado a aparelhos. Pequeno demais para a cama branca onde passou a viver. Eduardo mergulhou no trabalho com intensidade ainda maior, como se os contratos e reuniões pudessem criar uma bolha onde a realidade da situação do filho não existisse. Cecília tomou o caminho oposto. As primeiras taças de vinho no almoço, depois no café da manhã, depois a qualquer hora que a dor ficasse insuportável. A família, que um dia havia sido sua fonte de orgulho, se desintegrou lentamente. Gabriel saiu do hospital em uma cadeira de rodas, mas chegou em casa para encontrar um pai ausente e uma mãe perdida na própria tristeza. O menino se fechou em seu quarto, recusando visitas de amigos, abandonando os brinquedos, vivendo em um mundo cada vez menor e mais silencioso. Eduardo contratou enfermeiros, fisioterapeutas particulares e psicólogos infantis. Nada funcionava. Gabriel cooperava mecanicamente, com os exercícios, mas seu espírito parecia ter ficado para trás naquele dia no clube. Eduardo levantou-se devagar, a maleta finalmente segura em suas mãos. Caminhou em direção à casa, mas em vez de entrar pela porta principal, contornou até a cozinha. Queria entender melhor quem era essa mulher que havia conseguido o impossível. Pela janela, viu Margarete preparando o almoço enquanto Gabriel a observava da mesa, animadamente contando algo que a fazia sorrir. A cena doméstica tinha uma normalidade que faltava àquela casa há muito tempo. Eduardo empurrou a porta da cozinha suavemente. Gabriel olhou para cima, ainda sorrindo. Papai, você tem que ver. Dona Margarete faz o melhor sanduíche do mundo e ela prometeu me ensinar a fazer vitamina de banana igual a que ela fazia para o filho dela. O filho dela? Eduardo repetiu, olhando para Margarete, que continuava cortando tomates. Mas ele percebeu uma ligeira tensão em seus ombros. O Leonardo, Gabriel continuou. Ele também machucou a perna uma vez, mas Dona Margarete ajudou ele a ficar bom. Por isso ela sabe como me ajudar também. Margarete finalmente se virou, enxugando as mãos no pano de prato. Senhor Eduardo, posso servi-lo alguma coisa? Talvez um café? Por favor, Eduardo respondeu, puxando uma cadeira para se sentar à mesa ao lado do filho. Era a primeira vez em meses que almoçava em casa durante a semana. Enquanto Margarete preparava o café, Eduardo observou seus movimentos eficientes e naturais. Havia algo reconfortante em sua presença. Uma calma que parecia se espalhar pelo ambiente. Ela colocou a xícara na frente dele. Café forte, exatamente como ele gostava, embora não se lembrasse de ter mencionado isso a ela. Dona Margarete, ele começou escolhendo as palavras cuidadosamente. Há quanto tempo trabalha conosco? 3 semanas amanhã, senhor. E antes disso? Ela hesitou por um momento, olhando para Gabriel, que estava distraído desenhando em um papel. Cuidei de uma senhora idosa por 4 anos. Dona Antônia. Ela faleceu mês passado. E seu filho, Leonardo? Os olhos de Margarete se suavizaram. Tem 17 anos. Trabalha em uma oficina mecânica no centro da cidade. Quando ele tinha a idade do Gabriel, caiu de uma árvore e machucou a perna direita.
Os médicos disseram que podia ficar manco para sempre. Ela fez uma pausa, sorrindo. Mas criança tem uma força que a gente às vezes esquece que existe. Só precisa de alguém que acredite nela. Eduardo sentiu um aperto no peito. E você acreditou? Eu e Deus, ela respondeu simplesmente. E o Leonardo também acreditou. Quando você tem fé e alguém que te ama do seu lado, qualquer coisa é possível. Papai, Gabriel interrompeu puxando a manga da camisa de Eduardo. Você viu mesmo que eu dei um passo sozinho? Eduardo olhou para o filho. Realmente olhou. Talvez pela primeira vez em semanas. Os olhos do menino brilhavam com uma esperança que ele pensava ter perdido para sempre. Vi sim, campeão, e foi o passo mais bonito que eu já vi na minha vida. Gabriel sorriu e voltou ao desenho, mas Eduardo continuou observando Margarete. Ela havia voltado aos preparativos do almoço, mas ele notou que suas mãos tremiam levemente enquanto temperava a salada. Margarete, ele disse baixinho, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela parou o que estava fazendo, aguardando. Por que aceitou trabalhar aqui? Quer dizer, sei que precisamos todos de trabalho, mas há algo mais, não há? Margarete colocou as mãos na pia de costas para ele. Quando falou, sua voz estava mais baixa. Minha irmã está doente, câncer. Ela tem 3 filhos pequenos e o marido dela perdeu o emprego. Eu estava cuidando da Dona Antônia, ganhando bem pouco, mas era suficiente para mim. Quando ela morreu, parou respirando fundo. Quando a senhora Cecília me ofereceu este emprego, com este salário, foi como se fosse uma resposta de oração. Eu podia ajudar minha irmã e ainda ter um teto sobre a cabeça. Eduardo se sentiu pequeno. Enquanto ele via o salário de Margarete como uma despesa doméstica, para ela representava a diferença entre a vida e a morte de pessoas que amava. E Gabriel? Ele perguntou. Ele não estava no que você esperava encontrar aqui. Margarete se virou, e Eduardo viu lágrimas em seus olhos, embora ela sorrisse. Quando vi aquele menino no primeiro dia, tão tristinho, tão fechado, meu coração doeu. Lembrei do meu Leonardo depois do acidente, com medo de tentar andar de novo. Mas criança não pode viver com medo. Elas são feitas para correr, brincar, sonhar. Ela olhou para Gabriel, que continuava desenhando alheio à conversa. Pensei, se Deus me trouxe para esta casa, deve ter um motivo. Talvez seja para lembrar este menino de que ele ainda pode voar. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Durante 2 anos, havia gastado fortunas em tratamentos, mas nenhum médico havia oferecido a Gabriel o que aquela mulher simples trouxera consigo. Fé genuína e amor incondicional. Como você fez? Ele perguntou. Como conseguiu que ele tentasse de novo? Margarete sorriu, secando discretamente os olhos com a manga. Não fiz nada especial. Só tratei ele como qualquer criança merece ser tratada. Conversei com ele sobre coisas de criança, fiz ele rir, contei histórias, e sempre que ele dizia, eu não consigo, eu respondia, ainda não consegue. É diferente. Ainda não consegue, Eduardo repetiu, saboreando as palavras. Exato. Não consigo, fecha a porta. Ainda não consigo, deixa ela aberta, esperando. Gabriel levantou o papel, mostrando seu desenho para os dois. Era uma família de palitinhos. Um homem grande, uma mulher de cabelo comprido, um menino, e um pouco afastada, mas ainda dentro da casa desenhada, outra figura feminina. Esta é nossa família, Gabriel explicou. Papai, mamãe, eu e Dona Margarete. Eduardo olhou para o desenho, depois para Margarete. Ela estava observando o papel com uma expressão de surpresa e ternura. Gabriel, ela disse suavemente, eu não sou da sua família, querido, eu só trabalho aqui. Mas você cuida da gente, Gabriel respondeu com a lógica simples de uma criança. E a gente gosta de você. Isso não faz você ser da família. Eduardo viu Margarete lutar contra as emoções, tentando manter a compostura profissional. Mas ele também viu algo mais. A mesma solidão que reconhecia em si mesmo e em Cecília. Aquela mulher havia perdido seu emprego, estava longe do filho, cuidando de pessoas desconhecidas, porque era a única forma de ajudar quem amava.
Gabriel tem razão, Eduardo disse, surpreendendo a si mesmo. Você é parte desta família, Margarete. Talvez seja a parte que mais faltava. Neste momento, Cecília apareceu na porta da cozinha. Eduardo notou imediatamente que ela estava sóbria, seus olhos estavam claros, embora inchados, e ela havia se vestido adequadamente pela primeira vez em semanas. Eduardo, ela disse surpresa, não sabia que tinha chegado. Vou adiantou, ele explicou, levantando-se para beijar o rosto da esposa. Ela cheirava a sabonete em vez de álcool. Um pequeno progresso que não passou despercebido. Mamãe, Gabriel chamou animadamente, conta para o papai o que eu fiz hoje de manhã. Cecília olhou confusa entre o filho e Margarete. O que você fez, amor? Andei, Gabriel praticamente gritou. Andei sem muleta, Dona Margarete me ajudou e eu consegui dar um passo sozinho. O rosto de Cecília se transformou. A confusão deu lugar ao choque, depois à esperança, depois a algo que Eduardo não via há muito tempo, alegria pura. É verdade, ela sussurrou olhando para Margarete. É sim, senhora. Gabriel foi muito corajoso hoje. Cecília correu para o filho, abraçando-o com intensidade. Eduardo viu lágrimas escorrerem por seu rosto, mas pela primeira vez em anos, eram lágrimas de felicidade. Meu menino, ela murmurou, meu menino corajoso. Eduardo observou a cena. Sua esposa abraçada ao filho, Margarete limpando discretamente os olhos enquanto terminava de preparar o almoço, Gabriel radiante no centro de toda aquela emoção. Pela primeira vez em 2 anos, sua casa parecia realmente um lar. Mais tarde naquela tarde, depois que Cecília levou Gabriel para o fisioterapeuta, a primeira consulta em meses que ela mesma se dispôs a acompanhar, Eduardo encontrou Margarete arrumando a sala de estar. Posso conversar com você? Ele perguntou. Ela parou de dobrar as mantas do sofá e o encarou. Claro, Sr. Eduardo. Quero que saiba que o que você fez, o que está fazendo por esta família, não tem preço. Margarete balançou a cabeça. Só estou fazendo o meu trabalho. Não, Eduardo disse firmemente. Seu trabalho é limpar, cozinhar, organizar a casa. O que você fez com Gabriel vai muito além de qualquer descrição de cargo. Ele parou, procurando as palavras certas. Você devolveu meu filho para mim. Gabriel sempre esteve aí, Sr. Eduardo. Às vezes só precisamos ser lembrados de onde procurar. Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando aquela mulher extraordinária que havia entrado em suas vidas disfarçada de funcionária doméstica. Margarete, ele disse finalmente. Quem é você? De onde você tirou essa sabedoria toda? Ela sorriu, e pela primeira vez desde que chegara, Eduardo viu um pouco da mulher por trás da empregada. Alguém que havia sofrido, lutado, amado e perdido, mas que ainda guardava uma fé inabalável na bondade da vida. Sou só uma mulher que aprendeu que às vezes os milagres não vêm dos lugares que esperamos. Às vezes eles vêm de onde a gente menos espera, nas mãos de pessoas simples que só querem ajudar. Eduardo assentiu, sentindo algo se mover dentro de seu peito, uma sensação que havia esquecido que existia. Esperança. Obrigado, ele disse. Por tudo. Não me agradeça ainda, Margarete respondeu, voltando a dobrar as mantas. Gabriel deu apenas o primeiro passo hoje. Ainda tem um longo caminho pela frente. Mas agora sabemos que é possível, Eduardo disse. Sempre foi possível. Ela corrigiu gentilmente. Vocês só precisavam acreditar de novo. Naquela noite, Eduardo se deitou ao lado de Cecília, que havia passado todo o dia sóbria, sorrindo, falando sobre Gabriel e os exercícios que fariam juntos. Pela primeira vez em 2 anos, Eduardo não sentiu o peso opressor do fracasso esmagando seu peito. Mas uma pergunta continuava ecoando em sua mente, as mesmas palavras que havia pensado no jardim naquela manhã. Quem era aquela mulher simples que havia conseguido o que nem médicos nem fisioterapeutas conseguiram? E, mais importante, o que mais ela poderia ensinar àquela família sobre esperança, fé e a força que existe nas pequenas coisas? Eduardo fechou os olhos, mas pela primeira vez em muito tempo,
Não era o sono da exaustão que o levava. Era o descanso de alguém que havia encontrado inesperadamente um motivo para acreditar que o amanhã poderia ser diferente. Do quarto de Gabriel ele podia ouvir a voz baixa de Margarete contando uma história antes de dormir. Algo sobre um menino corajoso que descobriu que tinha asas quando achou que havia perdido as pernas. Eduardo sorriu no escuro, reconhecendo a metáfora e sua beleza simples. Talvez fosse verdade. Talvez eles todos tivessem asas e apenas precisassem ser lembrados de como usá-las. 2 anos e meio antes, o sol de março brilhava com intensidade perfeita sobre o aras verde, criando um mosaico de luz e sombra nos estábulos bem cuidados. Gabriel corria pelos corredores, seus tênis fazendo barulho contra o piso de concreto, enquanto procurava por Tempestade, o cavalo baio que havia se tornado seu favorito nas últimas semanas. Devagar, campeão, chamou Rodrigo, o instrutor de equitação. Tempestade não vai a lugar nenhum. Gabriel parou, ofegante, mas sorrindo. Aos 6 anos, era pura energia em movimento, cabelos castanhos sempre bagunçados, olhos brilhantes, cheios de curiosidade, e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Naquele dia, usava suas roupas de montaria favoritas. Calça bege, botas pretas reluzentes e o capacete que insistia em decorar com adesivos de super-heróis. Ele gosta de mim, Gabriel disse com a convicção absoluta das crianças. Ontem ele veio até a cerca quando me viu chegando. Rodrigo sorriu, ajudando o menino a ajustar o capacete. Claro que gosta. Você é um dos melhores alunos que já tive. Era verdade. Gabriel tinha talento natural para a equitação, uma conexão instintiva com os animais que impressionava até os cavaleiros mais experientes do clube. Em apenas 3 meses de aulas, já montava com confiança, controlava a tempestade com naturalidade e sonhava em competir um dia. Papai disse que se eu continuar assim, pode me dar um cavalo de presente no meu aniversário, Gabriel comentou, enquanto caminhavam em direção ao estábulo, onde Tempestade o aguardava. Que tal focarmos primeiro em aperfeiçoar sua postura na sela? Rodrigo sugeriu. Hoje vamos trabalhar salto baixo. Você se sente pronto? Os olhos de Gabriel se iluminaram. Mais que pronto. A manhã transcorreu perfeitamente. Gabriel e Tempestade formavam uma dupla harmoniosa, contornando obstáculos baixos com elegância crescente. Nas arquibancadas, algumas mães assistiam às aulas de seus filhos, comentando sobre o progresso de cada um. Aquele menino dos Mendonça é um talento natural, observou uma delas. Pena que os pais nunca vêm assistir. Era verdade. Eduardo estava sempre viajando a trabalho ou trancado no escritório, mesmo nos fins de semana. Cecília frequentava o clube esporadicamente, mais interessada nas atividades sociais que na educação equestre do filho. Gabriel havia se acostumado a chegar e partir com o motorista da família, Paulo, que se tornara seu maior torcedor. Última volta antes do almoço, anunciou Rodrigo quando o relógio marcou 12:00. Que tal mostrarmos para as visitas como Gabriel consegue fazer aquela curva perfeita que praticamos semana passada? Gabriel acenou entusiasmado e conduziu Tempestade até a marca de início do percurso. O cavalo parecia sentir a animação do menino, batendo cascos no chão e balançando a cabeça. Era um animal dócil, mas com personalidade marcante, perfeito, para um cavaleiro jovem e determinado como Gabriel. Lembre-se, gritou Rodrigo, mantenha as rédeas firmes na curva, mas não puxe muito. Deixe ele sentir sua confiança. Gabriel fez sinal de positivo e esporeou Tempestade suavemente. O cavalo partiu em trote elegante, contornando os primeiros obstáculos com facilidade. A curva problemática estava no final do percurso. Uma volta acentuada à direita, que exigia coordenação entre cavaleiro e animal. Tudo corria perfeitamente, até que um jardineiro, trabalhando próximo à cerca, derrubou acidentalmente uma carriola cheia de ferramentas. O barulho metálico ecoou pelo picadeiro como um trovão, fazendo Tempestade empinar subitamente. Gabriel, pego de surpresa, perdeu o equilíbrio. Por uma fração de segundo,
Ficou suspenso no ar, ainda segurando as rédeas, tentando se recompor. Mas a força da queda já estava determinada pela física implacável. O impacto contra o chão foi seco, definitivo. Gabriel caiu de costas, e o som que seu corpo fez ao atingir a terra compactada foi algo que Rodrigo jamais esqueceria. Um som que parecia pequeno demais para representar uma mudança tão gigantesca. Por alguns segundos, o silêncio dominou o picadeiro. Até mesmo Tempestade parou de se debater, como se entendesse a gravidade do que havia acontecido. Gabriel! Rodrigo correu-lhe o coração disparando. O menino estava consciente, mas seus olhos expressavam confusão mais que dor. Não consigo sentir minhas pernas, Gabriel sussurrou, e essas 5 palavras mudaram tudo. No hospital. Horas depois, o Hospital São Vicente fervilhava com a urgência de um sábado à tarde, mas no quarto 314 do Centro de Traumatologia, o tempo parecia ter parado. Eduardo chegou direto do aeroporto, ainda vestindo o terno que usara, na reunião matinal em Brasília. Cecília estava sentada ao lado da cama, segurando a mão de Gabriel, que dormia sob efeito de sedativos. Fratura na 3ª e 4ª vértebras lombares, explicou o doutor. Castilho, neurocirurgião-chefe. A cirurgia foi bem sucedida, conseguimos estabilizar a coluna, mas... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Há danos na medula espinhal. Neste momento não podemos garantir a recuperação total dos movimentos das pernas. Eduardo sentiu o mundo se mover sob seus pés. O que isso significa exatamente? Significa que Gabriel pode ter perdido permanentemente a capacidade de andar. Dr. Castilho respondeu com a honestidade brutal que a medicina às vezes exige. Vamos aguardar a recuperação pós-cirúrgica, fazer novos exames, mas vocês precisam estar preparados para essa possibilidade. Cecília soluçou, um som que partiu o coração de Eduardo. Ele mesmo não conseguia processar a informação. Naquela manhã, seu filho era um menino saudável, cheio de vida, sonhando com cavalos e competições. Agora, existe alguma chance de recuperação? Eduardo perguntou, agarrando-se à esperança. Sempre existe chance, Dr. Castilho respondeu, cautelosamente. Crianças têm capacidade de recuperação surpreendente, mas precisam entender que pode ser um processo longo, difícil e sem garantias. Quando Gabriel acordou horas depois, suas primeiras palavras foram: Papai, por que não consigo mexer os dedos dos pés? Eduardo não tinha resposta. 3 meses depois, a casa dos Mendonça havia se transformado. Rampas substituíram os degraus da entrada principal. O quarto de Gabriel, que ficava no 2º andar, foi transferido para um cômodo térreo que antes servia como escritório secundário. Equipamentos médicos ocupavam espaços que antes eram decorados com vasos de flores e obras de arte. Gabriel havia se adaptado à cadeira de rodas com a resiliência típica das crianças, mas Eduardo notava como o brilho em seus olhos diminuía a cada dia. O menino que antes corria pela casa, subia em árvores e sonhava em voar nos lombos de Tempestade. Agora passava horas em silêncio brincando mecanicamente com jogos eletrônicos. Ele precisa de fisioterapia intensiva, insistia Eduardo, durante uma das muitas consultas médicas. Vamos contratar os melhores profissionais, fazer o que for necessário. E fizeram. Fisioterapeutas renomados, equipamentos de última geração, sessões diárias de exercícios. Gabriel cooperava, mas Eduardo percebia que era apenas obediência, não esperança. O menino havia decidido que suas pernas eram inúteis, e nenhum exercício parecia capaz de convencê-lo do contrário. Cecília lidava com a situação de forma diferente, mas igualmente destrutiva. A primeira taça de vinho apareceu durante um almoço particularmente difícil, quando Gabriel teve uma crise de choro porque não conseguia alcançar um brinquedo no alto da estante. É só para relaxar, ela explicou para Eduardo. Todo esse estresse, mas Eduardo, absorvido em sua própria forma de fuga, trabalho excessivo, viagens desnecessárias, reuniões que se estendiam até altas horas, não prestou atenção suficiente aos sinais. Quando finalmente percebeu,
Cecília já havia desenvolvido uma dependência que tornava sua presença emocional ainda mais distante. Gabriel completou 7 anos em uma festa pequena, apenas com a família nuclear. Os amigos da escola haviam gradualmente se afastado, não por maldade, mas pela dificuldade natural de crianças lidarem com situações que não compreendem. Gabriel também se isolou, recusando convites, evitando atividades grupais, criando um mundo cada vez menor ao seu redor. Eduardo estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Cada olhar para o filho lhe lembrava do fracasso que sentia como pai, sua incapacidade de proteger Gabriel, de curar sua dor, de devolver-lhe a infância que o acidente havia roubado. Cecília oscilava entre períodos de sobriedade, quando se tornava superprotetora e ansiosa, e períodos de embriaguez, quando se trancava no quarto e chorava por horas. Gabriel aprendeu a distinguir os dois estados e a se comportar adequadamente em cada um. Uma responsabilidade pesada demais para uma criança de 7 anos. A casa, antes cheia de vida e risos, se tornou um museu silencioso onde 3 pessoas viviam vidas paralelas, conectadas apenas pela dor compartilhada. 3 semanas antes, Dona Antônia Ferreira havia morrido aos 92 anos, cercada por plantas que cuidou durante décadas e pelas mãos carinhosas de Margarete Santos, que trabalhou como sua cuidadora nos últimos 4 anos. A morte foi pacífica, como Margarete havia orado que fosse, mas deixou um vazio enorme na vida da mulher de 43 anos. Margarete estava arrumando os pertences de Dona Antônia quando recebeu a ligação de uma agência de empregos domésticos. Temos uma família que precisa de alguém urgente, explicou a atendente. Casa grande, família com recursos, salário muito bom. A senhora tem referências excelentes. Margarete hesitou. Cuidar de Dona Antônia havia sido mais que um trabalho. A idosa se tornou uma segunda mãe, uma confidente, uma fonte de sabedoria. A perspectiva de começar do zero em uma casa desconhecida a assustava. Mas então recebeu a ligação de sua irmã Carmen. Margarete, preciso te contar uma coisa. A voz de Carmen estava trêmula. Fui ao médico hoje. Os exames, eles encontraram uns nódulos. Pode ser câncer. O mundo de Margarete parou. Carmen tinha apenas 38 anos. 3 filhos pequenos, um marido que lutava contra o desemprego. Se fosse realmente câncer. Vai dar tudo certo, Margarete ouviu-se dizer, embora seu coração estivesse disparando. Vamos enfrentar isso juntas. Mas juntas significava dinheiro para tratamento, medicamentos, consultas particulares. O pouco que Margarete conseguira economizar trabalhando com Dona Antônia não seria suficiente. Foi então que ligou de volta para a agência. Sobre aquela família, ela disse, gostaria de saber mais detalhes. Quando soube que se tratava dos Mendonça, família conhecida na cidade, com condições de pagar um salário que permitiria ajudar Carmen adequadamente, Margarete entendeu que era uma oportunidade enviada por Deus. Margarete chegou na casa da família numa segunda-feira chuvosa, carregando uma mala pequena com seus pertences e um coração cheio de determinação. Cecília a recebeu, e Margarete imediatamente notou os sinais que conhecia bem. Olhos inchados, mãos trêmulas, o cheiro discreto, mas inconfundível de álcool no hálito matinal. O trabalho é simples, Cecília explicou enquanto faziam o tour pela casa. Limpeza geral, preparação das refeições, organização, nada muito complicado. A casa era impressionante. Móveis caros, decoração refinada, jardins bem cuidados. Mas Margarete percebeu a tristeza que pairava sobre tudo como uma névoa invisível. Não havia risos, música ou conversas animadas. Era uma mansão silenciosa, onde pessoas ricas viviam vidas pobres de alegria. E Gabriel? Margarete perguntou, quando notou a ausência de qualquer menção à criança que sabia existir. O rosto de Cecília se fechou. Gabriel fica principalmente no quarto dele. Tem suas necessidades especiais, mas os enfermeiros cuidam de tudo. Você não precisa se preocupar com isso. Mas quando Margarete finalmente viu Gabriel, seu coração se partiu. O menino estava em sua cadeira de rodas no quarto.
olhando pela janela com uma expressão de vazio que não deveria existir no rosto de uma criança. Não olhou para ela quando foi apresentada, apenas acenou mecanicamente. Oi, Gabriel, Margarete disse suavemente. Eu sou a Margarete. Vou trabalhar aqui agora. Ok. Ele respondeu sem se virar, voz monocórdia. Margarete notou os brinquedos espalhados pelo quarto. Carros, bonecos de ação, livros, todos parecendo intocados há muito tempo. Na escrivaninha, havia desenhos antigos de cavalos e competições equestres, claramente feitos antes do acidente. Você gosta de cavalos? Ela perguntou, aproximando-se dos desenhos. Gabriel finalmente olhou para ela, e Margarete viu uma fagulha de interesse em seus olhos. Gostava, ele disse. Antes. Antes do quê? Antes de ficar quebrado. As palavras atingiram Margarete como um soco, uma criança de 8 anos que se via como quebrada. Naquele momento, ela entendeu que havia sido trazida àquela casa por um motivo maior que apenas ganhar dinheiro para ajudar Carmen. Margarete passou os primeiros dias observando a dinâmica, familiar com o olhar treinado, de quem havia cuidado de pessoas em dificuldade durante a maior parte da vida adulta. Eduardo aparecia pouco, saindo cedo e voltando tarde. Quando estava em casa, interagia com Gabriel de forma educada, mas distante, como se o filho fosse um hóspede delicado que poderia quebrar com muito contato. Cecília alternava entre momentos de lucidez, quando se mostrava carinhosa, mas ansiosa com Gabriel, e períodos de ausência etílica, quando se isolava no quarto principal. Gabriel havia aprendido a identificar esses ciclos e se comportava de acordo. Mais dependente quando a mãe estava sóbria, mais independente quando ela não estava. O menino tinha uma rotina rígida: café da manhã às 8, sessão de fisioterapia às 9, almoço ao meio-dia, atividades pedagógicas à tarde, jantar às 7 e sono às 9. Tudo cronometrado, organizado, sem espaço para espontaneidade ou alegria. Margarete começou pequeno. Preparou o café da manhã favorito de Gabriel, que descobriu perguntando discretamente ao fisioterapeuta. Colocou música suave durante as refeições, deixou flores frescas em seu quarto, mudanças sutis que o menino notou, embora não comentasse. Margarete, Gabriel chamou uma manhã enquanto ela arrumava seu quarto. Posso te fazer uma pergunta? Era a primeira vez que ele iniciava uma conversa. Margarete parou o que estava fazendo e se sentou na beira da cama na altura dos olhos dele. Claro, querido, pode perguntar qualquer coisa. Por que você não tem pena de mim? A pergunta a pegou desprevenida. O que quer dizer? Todo mundo tem pena de mim. O papai, a mamãe, os médicos, o fisioterapeuta. Eles ficam com aquela cara triste quando falam comigo, como se eu fosse, sei lá, como se eu fosse um cachorrinho machucado. Margarete sentiu o coração apertar, mas manteve a expressão serena. Sabe por que eu não tenho pena de você? Gabriel balançou a cabeça. Porque eu vejo além da cadeira de rodas. Eu vejo um menino inteligente, bonito, que gosta de cavalos e que tem olhos que brilham quando ele sorri. A cadeira é só um objeto, Gabriel. Você é muito mais que isso. Mas eu não consigo andar, ele murmurou. Ainda não consegue, Margarete corrigiu gentilmente. É diferente. Como assim? Não consigo é uma porta fechada. Ainda não consigo é uma porta entreaberta, esperando para ser aberta. Gabriel ficou pensativo. Você acha que um dia eu vou conseguir andar de novo? Margarete escolheu as palavras com cuidado. Eu acho que você é capaz de muito mais do que imagina. E enquanto descobrimos do que você é capaz, vamos nos divertir, ok? Foi nesse dia que Gabriel sorriu pela primeira vez desde que Margarete chegou. Um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. Margarete começou a contar histórias para Gabriel antes de dormir. Não histórias infantis tradicionais, mas contos sobre pessoas que superaram dificuldades. Alguns reais, outros inventados, todos carregados de esperança, sem ser irrealistas. Conheci um menino uma vez, ela contou numa noite, que era muito parecido com você. Inteligente, corajoso, mas que tinha medo de tentar andar depois de um acidente. O que aconteceu com ele?
Gabriel perguntou interessado. Ele descobriu que as pernas dele não estavam quebradas, só estavam com medo. E aí ele conversou com elas. Explicou que estava tudo bem, que eles eram uma equipe. Ele conversava com as pernas. Gabriel riu, e o som foi música para os ouvidos de Margarete. Conversava sim, dizia. Ei, pernas, sei que vocês estão assustadas, mas eu estou aqui. Vamos tentar juntos, devagar, sem pressa. E sabe o que aconteceu? O quê? As pernas ouviram e começaram a lembrar como andar. Gabriel ficou quieto por um momento. Esse menino era real. Margarete sorriu. Era sim. Ele se chama Leonardo. É meu filho. Seu filho também tinha uma cadeira de rodas? Por um tempo, ele caiu de uma árvore quando tinha sua idade, machucou a perna direita bem feio. Os médicos disseram que ele podia ficar manco para sempre. E ficou? Não. Hoje ele trabalha em uma oficina. Anda para todo lado, até joga futebol nos fins de semana. Mas sabe o que foi mais importante? O quê? Ele nunca parou de acreditar que um dia ia andar de novo. E eu nunca parei de acreditar nele. Gabriel absorveu a história em silêncio. Quando Margarete estava saindo do quarto, ele a chamou. Margarete? Sim. Você acredita em mim? Margarete voltou até a cama e beijou a testa do menino. Acredito sim, meu querido. Mais do que você imagina. O momento decisivo. Manhã. Do dia anterior. Na manhã seguinte, Margarete encontrou Gabriel na sala, observando pela janela o jardim ensolarado. Ela estava preparando o café quando ouviu a voz dele. Margarete, você pode me ajudar com uma coisa? Claro. O que você precisa? Gabriel hesitou, depois respirou fundo. Quero tentar conversar com minhas pernas, como seu filho fez. Margarete sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz calma. Tem certeza? Não precisa se forçar. Tenho certeza. Mas você fica comigo? Fico sim, sempre. Foi assim que, minutos depois, Margarete se encontrou ajoelhada no jardim, observando Gabriel sair lentamente da cadeira de rodas e se posicionar de pé, apoiado nela. Suas pernas tremiam, parte pelo esforço, parte pelo medo de décadas de desuso. Está tudo bem, Margarete sussurrou. Suas pernas estão aí, só estavam esperando você chamar elas de volta. Gabriel fechou os olhos, concentrando-se. Ei, pernas, ele murmurou, e Margarete teve que conter as lágrimas. Sei que vocês estão com medo. Eu também estou, mas a Margarete disse que podemos tentar juntos. Por longos minutos, nada aconteceu. Gabriel permaneceu de pé, apoiado, conversando baixinho com as próprias pernas como se fossem antigas amigas que havia perdido de vista. E então, como um milagre pequeno, mas perfeito, ele ergueu o pé direito e o colocou à frente. Um passo. Apenas um. Mas foi suficiente para mudar tudo. Consegui. Ele sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Margarete, eu consegui. Foi exatamente neste momento que Eduardo chegou em casa. 2 horas mais cedo que o planejado, e presenciou a cena que mudaria para sempre sua perspectiva sobre milagres, fé e o poder transformador de uma mulher simples com um coração gigantesco. O resto, como dizem, fazia parte de um novo capítulo na vida da família Mendonça. Um capítulo onde a esperança havia voltado a morar, trazida pelas mãos calejadas e pelo coração puro de alguém que acreditava que todo mundo merecia uma segunda chance. Até mesmo as pernas assustadas de uma criança. Cecília acordou, com a sensação familiar de ter algodão na boca e martelos batendo em sua cabeça. O relógio digital no criado mudo marcava 10h47 da manhã. Mais uma vez, havia perdido o café da manhã com Gabriel. A garrafa de vinho vazia no chão ao lado da cama era uma acusação silenciosa de mais uma noite em que tentou afogar a dor em álcool. Levantou-se devagar, segurando-se na parede para não cambalear. Através da janela entreaberta, podia ouvir vozes vindas do jardim, a voz suave de Margarete misturada com as risadas de Gabriel. Risadas. Quando foi a última vez que ouvira seu filho rir de verdade? Cecília se dirigiu ao banheiro, evitando o próprio reflexo no espelho.
Conhecia bem a imagem que encontraria. Cabelos desgrenhados, olhos inchados, a aparência de alguém que havia perdido o controle de sua própria vida. Aos 35, Hanus sentia-se como uma velha amarga, que assistia a vida passar pela janela. Depois de um banho longo e 3 aspirinas, desceu para a cozinha. Margaret estava preparando o almoço, seus movimentos eficientes e silenciosos. Sobre a mesa, havia um prato coberto com um guardanapo. Certamente seu café da manhã mantido aquecido, mesmo depois de horas de atraso. "Bom dia, senhora Cecília", Margaret disse sem se virar, continuando a picar legumes. "Deixei seu café reservado. Posso requentar se quiser." A gentileza na voz de Margaret fez Cecília se sentir ainda pior. Não havia julgamento, não havia reprovação, apenas cuidado genuíno. Era mais do que ela merecia. "Obrigada", Cecília murmurou, sentando-se à mesa. "Gabriel está no jardim?" "Está sim, fazendo os exercícios de fisioterapia com muito entusiasmo hoje." Cecília levantou o guardanapo e encontrou panquecas ainda mornas, frutas frescas cortadas em formato de flores e um bilhetinho em letra infantil. "Bom dia, mamãe. Te amo, Gabriel." As lágrimas vieram sem aviso. Cecília tentou contê-las, mas foi inútil. Soluços silenciosos sacudiram seus ombros enquanto segurava o bilhete como se fosse feito de ouro. Margaret apareceu discretamente ao seu lado, colocando uma xícara de café fumegante na mesa e um lenço de papel ao alcance de sua mão. "Gabriel fez questão de escrever", ela disse suavemente. Disse que queria que a mãe soubesse que ele pensou nela mesmo, ela não estando no café da manhã. "Eu sou uma péssima mãe", Cecília sussurrou entre lágrimas. "Não consigo nem sair da cama na hora certa para tomar café com meu próprio filho." Margaret puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela. Era a primeira vez que quebrava a formalidade patroa empregada. Mas algo na dor de Cecília pedia proximidade humana, não distância profissional. "Senhora Cecília", ela começou, "posso te contar uma coisa?" Cecília acenou ainda enxugando os olhos. "Quando meu filho Leonardo se machucou, eu também me perdi por um tempo. Não na bebida, mas na culpa. Passei semanas me perguntando se podia ter evitado o acidente, se era punição por alguma coisa que fiz errada, se Deus estava me testando." Cecília olhou para Margaret com surpresa. Era difícil imaginar aquela mulher serena e controlada se perdendo em alguma coisa. "Como você saiu disso?" "Percebi que enquanto eu estava perdida na minha dor, meu filho estava perdido na dele, e que se eu não me encontrasse primeiro, não podia ajudar ele a se encontrar também." Margaret fez uma pausa, observando Gabriel através da janela. O menino estava sentado na grama, tentando alcançar uma borboleta que pousara próxima a ele. "Sabe o que Gabriel me perguntou ontem?" "O quê?" "Se a mãe dele não gostava mais dele porque ele estava na cadeira de rodas." O coração de Cecília se despedaçou. "Ele disse isso?" "Disse. Explicou que antes do acidente vocês faziam muitas coisas juntos, mas que depois você ficou muito triste e ele achava que era culpa dele." Cecília cobriu o rosto com as mãos. "Meu Deus, o que eu fiz?" "Nada que não possa ser consertado", Margaret disse firmemente. "Dor não é pecado, senhora Cecília. O que aconteceu com Gabriel foi terrível e é natural que tenha doído tanto. Mas agora ele precisa da mãe de volta." "Eu não sei como", Cecília confessou. "Quando olho para ele, só consigo pensar no menino que ele era antes, no que perdemos, no que eu não consegui proteger." "Entendo. Mas posso sugerir uma coisa?" Cecília acenou. "Que tal tentar ver o menino que ele é agora? Porque olha..." Margaret apontou para a janela, onde Gabriel havia conseguido fazer a borboleta pousar em seu dedo e estava sorrindo radiante. "Ele ainda é incrível, só diferente." Naquele momento, Gabriel olhou em direção à cozinha e acenou energicamente quando viu as duas na janela. Seu sorriso era tão luminoso que Cecília sentiu algo se mover dentro de seu peito, algo que havia estado adormecido há muito tempo. "Ele quer que eu vá lá?" ela perguntou hesitante. "Por que não pergunta a ele?" Cecília abriu a janela.
Gabriel, querido, posso ir aí com vocês? O rosto do menino se iluminou ainda mais. Claro, mamãe. Vem ver a borboleta. Gosta de mim. Cecília olhou para Margarete, que sorriu encorajadoramente. Vá, eu termino o almoço. No jardim. Cecília caminhou lentamente até onde Gabriel estava, como se estivesse se aproximando de algo frágil que poderia quebrar com um movimento brusco. Havia tanto tempo que não passavam tempo juntos ao ar livre, apenas os dois. Olha, mamãe, Gabriel sussurrou, estendendo o dedo onde a borboleta permanecia pousada. Dona Margarete disse que as borboletas só pousam em pessoas especiais. É mesmo? Cecília disse, sentando-se na grama ao lado do filho. Então você deve ser muito especial. Você acha? Tenho certeza. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos observando a borboleta. Cecília notou como Gabriel havia mudado. Não apenas fisicamente, mas havia uma paz em seu rosto que não existia antes. Uma aceitação madura demais para seus 8 anos, mas que trazia uma beleza própria. Gabriel, ela disse suavemente, mamãe precisa te pedir desculpas. Por quê? Por ter ficado triste demais para cuidar de você direito. Por ter deixado você sentir que não gostava mais de você. Gabriel soltou cuidadosamente a borboleta e se virou para a mãe. Dona Margarete disse que às vezes os adultos ficam com o coração machucado também, e que demora para sarar. Ela disse isso? Disse. E que você me ama muito, só estava com o coração muito dolorido para mostrar. Cecília sentiu os olhos marejarem novamente. Dona Margarete é muito sábia. É sim, ela sabe sobre muitas coisas. Quer ver uma coisa legal que ela me ensinou? Quero. Gabriel se posicionou para sair da cadeira de rodas. Cecília sentiu o instinto de impedi-lo, de protegê-lo, mas algo na confiança de seu filho a fez conter o impulso. Dona Margarete me ensinou a conversar com minhas pernas. Gabriel explicou, apoiando-se nos braços da cadeira. Elas estavam com medo, mas agora estão lembrando como funciona. Cecília observou, hipnotizada, enquanto Gabriel se levantava, lentamente, e com muito esforço, dava 2 passos vacilantes antes de se sentar de volta na cadeira. Gabriel, ela sussurrou. Você andou. Só um pouquinho, ele disse, mas estava obviamente orgulhoso. Dona Margarete disse que cada passo é uma vitória, mesmo que seja pequeno. Cecília não conseguiu conter as lágrimas desta vez. Abraçou o filho com intensidade, sentindo uma mistura de orgulho, esperança e vergonha, por ter perdido tanto tempo afundada em autocomiseração. Meu menino corajoso, ela murmurou. Meu menino incrível. Mamãe, você não vai mais ficar triste. A pergunta era carregada de uma vulnerabilidade que partiu o coração de Cecília. Às vezes posso ficar triste, querido, porque todo mundo fica triste às vezes, mas não vou mais deixar a tristeza me afastar de você. Prometo. E você vai parar de beber aquele remédio que deixa você com sono o dia todo? Cecília gelou. Gabriel sabia sobre sua bebida. Claro que sabia. Crianças percebem tudo. Esse remédio não é bom para a mamãe, ela admitiu. Vou parar de tomar, ok? Promete? Prometo. Naquela tarde, depois do almoço, quando Gabriel foi para seu descanso vespertino, Cecília encontrou Margarete na lavanderia, dobrando roupas com a precisão meticulosa que caracterizava todo o seu trabalho. Margarete, posso conversar com você? Claro, senhora. Por favor, me chame de Cecília e obrigada por esta manhã, por me ajudar a ver meu filho de novo. Margarete sorriu. Gabriel sempre esteve aí. Às vezes só precisamos limpar os olhos para enxergar melhor. Cecília se encostou no batente da porta. Como você faz? Como consegue ser tão sábia, tão equilibrada? Não sou, não, Margarete, riu baixinho. Você deveria ter me visto quando Leonardo se machucou. Chorei tanto que achei que ia desidratar. Gritei com Deus, briguei com os médicos, culpei todo mundo, inclusive a mim mesma. Mas você superou. Aprendi que carregar culpa é como carregar uma pedra na mochila. Não ajuda ninguém e só deixa a caminhada mais difícil.
Cecília ficou pensativa. Você tem fé. Eu perdi a minha quando Gabriel se machucou. Fé não é sobre não ter problemas, Margarete disse, parando de dobrar as roupas e olhando diretamente para Cecília. É sobre acreditar que mesmo nos problemas Deus está junto. Às vezes ele não evita a queda, mas sempre manda alguém para ajudar a levantar. Você acha que Deus mandou você para nós? Margarete considerou a pergunta seriamente. Acho que Deus me trouxe aqui para ajudar minha irmã, mas talvez ele sabia que vocês também precisavam de ajuda. Às vezes os planos dele são maiores que a gente consegue ver. Cecília se sentiu estranha. Fazia anos que não falava sobre Deus ou fé. Depois do acidente, havia decidido que se Deus existia, ele ou não se importava ou era cruel demais para merecer sua devoção. Eu costumava acreditar, ela confessou. Antes do acidente, ia à igreja, orava, achava que se fosse uma boa pessoa, Deus protegeria minha família. E quando Gabriel se machucou, sentiu que Deus tinha quebrado o acordo? Exatamente. Margarete assentiu compreensivamente. Já passei por isso. Depois que meu marido morreu, fiquei anos brava com Deus. Achava que ele tinha me abandonado. Cecília se surpreendeu. Era a primeira vez que Margarete mencionava um marido. Você foi casada? Fui. Carlos morreu quando Leonardo tinha 12 anos. Ataque cardíaco súbito aos 42 anos. Homem saudável, trabalhador, bom pai. De uma hora para outra se foi. Como você conseguiu continuar? No começo não consegui. Entrei numa depressão profunda, quase perdi o emprego. Leonardo ficou praticamente se criando sozinho. Foi uma época muito difícil. O que mudou? Margarete sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Leonardo me fez uma pergunta um dia. Ele perguntou se eu achava que o pai gostaria de ver ele, e eu tão tristes o tempo todo. E eu percebi que estava honrando a memória do Carlos de um jeito que ele jamais aprovaria. Cecília sentiu um aperto no peito. Havia paralelos óbvios entre a situação de Margarete e a sua própria. Gabriel me fez uma pergunta parecida hoje, ela murmurou. Se eu não gostava mais dele. Crianças têm um jeito de ir direto ao ponto, né? Margarete, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você voltou a acreditar em Deus depois de tudo? Margarete fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Voltei, mas de um jeito diferente. Antes, eu achava que Deus era tipo um segurança particular que ia me proteger de todos os problemas. Depois, entendi que ele é mais como um pai que às vezes deixa a gente cair para aprender a andar, mas nunca deixa a gente cair sozinho. Não sei se consigo ver as coisas assim. Não precisa. Cada um encontra sua fé do seu jeito, no seu tempo. Só não feche a porta completamente. Naquele momento, ouviram a voz de Gabriel chamando do quarto. Mamãe, Dona Margarete, venham ver. As duas correram para o quarto do menino, encontrando-o de pé ao lado da cama, apoiado apenas na mesinha de cabeceira. Consegui levantar sozinho, ele anunciou orgulhoso, sem ajuda de ninguém. Cecília sentiu os joelhos bambos. Era impossível. Os médicos haviam dito que Gabriel nunca mais andaria. Mas ali estava seu filho, de pé, sorrindo como se tivesse conquistado o mundo. Meu amor, ela sussurrou, aproximando-se devagar. Como você fez isso? Conversando com minhas pernas. Gabriel respondeu com a naturalidade de uma criança que aceitara que conversar com partes do corpo era perfeitamente normal. E lembrando que Dona Margarete disse que eu sou corajoso. Cecília olhou para Margarete, que estava observando a cena com lágrimas nos olhos. É um milagre, Cecília disse. É determinação. Margarete corrigiu gentilmente. Milagres acontecem quando juntamos fé, amor e muito trabalho. Naquela noite, uma decisão importante. Depois que Gabriel dormiu, Cecília se encontrou andando pela casa pensando nas conversas do dia. Parou na frente do bar da sala de estar, onde várias garrafas de vinho a aguardavam como velhas amigas destrutivas. Margarete apareceu na porta, carregando uma bandeja com chá. Pensei que podia querer uma coisa quente antes de dormir, ela disse,
colocando a bandeja na mesa de centro. Cecília continuou olhando para as garrafas. Margarete, você acha que sou uma alcoólatra? A pergunta pegou Margarete de surpresa, pela honestidade brutal. Acho que você é uma mãe que está sofrendo e encontrou uma forma prejudicial de lidar com a dor. Ela respondeu cuidadosamente. Eu bebo todos os dias, às vezes de manhã, às vezes a ponto de desmaiar. Isso te preocupa? Deveria me preocupar, mas na verdade me preocupa mais a ideia de parar. Margarete se aproximou, ficando ao lado de Cecília. Por quê? Porque quando não estou bebendo, a dor é insuportável. A culpa, a raiva, a sensação de que falhei como mãe é demais. E quando você bebe? Quando eu bebo, ainda dói, mas é como se a dor estivesse acontecendo com outra pessoa, mais distante. Margarete assentiu compreensivamente. Entendo. Mas posso te fazer uma pergunta? Pode. Que tipo de mãe você quer que Gabriel se lembre quando crescer? A pergunta atingiu Cecília como um raio. Ela imaginou Gabriel adulto, contando para um amigo ou uma namorada sobre a infância, descrevendo uma mãe que estava sempre bêbada, sempre ausente, sempre perdida na própria dor. Eu quero que ele se lembre de uma mãe que lutou. Ela disse, a voz trêmula, que não desistiu dele nem de si mesma. Então você já sabe o que precisa fazer. Cecília pegou a primeira garrafa de vinho, uma cara reserva francesa que ganhara de Eduardo no aniversário de casamento. Não sei se consigo fazer sozinha. Não precisa fazer sozinha, Margarete disse suavemente. Tem gente que pode ajudar, médicos, grupos de apoio, e tem a mim. Cecília olhou para ela com surpresa. Você me ajudaria? Claro, Gabriel precisa da mãe de volta, e você merece ter sua vida de volta também. Com um movimento decidido, Cecília abriu a garrafa e despejou o conteúdo na pia da copa. O vinho escorreu pelo ralo como sangue escuro, levando consigo 2 anos de fuga e negação. Foi o primeiro passo, Margarete disse observando. O mais difícil ainda está por vir. Sim, mas você não vai enfrentar sozinha. Cecília pegou a segunda garrafa, depois a terceira. Uma por uma despejou todas no ralo, sentindo cada gole desperdiçado como uma pequena vitória sobre si mesma. Quando terminou, havia lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas pela primeira vez em anos não eram apenas lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de esperança. Margarete, ela disse, obrigada. Pelo quê? Por me ajudar a encontrar meu filho, de novo. E por me ajudar a querer encontrar a mim mesma. Margarete sorriu, limpando discretamente os próprios olhos. Sabe o que vou fazer amanhã de manhã? O quê? Vou tomar café da manhã com meu filho, sóbria, presente e pronta para ser a mãe que ele merece. E eu vou estar aqui para ajudar no que precisar. As duas mulheres se abraçaram, não como patroa e empregada, mas como duas mães que entendiam as dores e alegrias de amar uma criança incondicionalmente. Na manhã seguinte, Cecília acordou às 6h30, antes mesmo do despertador tocar. Pela primeira vez em anos não havia ressaca, não havia confusão mental, não havia vergonha do dia anterior. Vestiu-se com cuidado, escovou os cabelos, colocou um batom suave. Quando desceu para a cozinha, encontrou Margarete já preparando o café da manhã. Bom dia, Cecília disse, e sua voz soava diferente, mais firme, mais presente. Bom dia. Como se sente? Assustada, ansiosa, mas esperançosa. É um bom começo. Gabriel apareceu na cozinha empurrando sua cadeira de rodas, mas parou surpreso ao ver a mãe já vestida e acordada. Mamãe, você acordou cedo. Acordei sim, meu amor. Pensei em tomar café da manhã com você, se quiser companhia. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel valeu mais que todas as garrafas de vinho do mundo. Quero sim. Dona Margarete, pode fazer panqueca em formato de coração hoje? Claro que posso. Enquanto Margarete preparava as panquecas especiais, Cecília se sentou à mesa com Gabriel e realmente conversaram sobre sonhos, planos, sobre como as pernas dele estavam progredindo, sobre borboletas e sobre como o amor às vezes precisa de coragem para se mostrar. E pela primeira vez em 2 anos, a casa dos Mendonça tinha o som de uma família de verdade.
risos, conversas e a esperança de dias melhores pela frente. Margarete observava tudo da cozinha, sorrindo discretamente enquanto virava as panquecas. 3 semanas atrás, havia entrado naquela casa apenas precisando de um emprego. Agora, estava ajudando a reconstruir uma família. Talvez Deus realmente tivesse planos maiores do que qualquer um deles podia imaginar. Eduardo chegou em casa, na quinta-feira, com a mente ainda processando o que havia visto no jardim dias antes. Desde então, não conseguia se concentrar completamente no trabalho. Durante reuniões importantes, sua mente divagava para a imagem de Gabriel dando aquele passo, apoiado pela confiança inabalável de Margarete. Pela primeira vez em 2 anos, decidiu chegar em casa antes das 7 da noite. A casa estava diferente. Não fisicamente, mas havia uma energia que Eduardo não sentia há muito tempo. Música suave vinha da cozinha, junto com o som de risadas. Gabriel conversando animadamente com alguém. Eduardo seguiu o som e parou na porta da cozinha. Gabriel estava sentado à mesa, ajudando Margarete a descascar batatas para o jantar. Suas pequenas mãos trabalhavam devagar, mas com determinação, enquanto contava para ela sobre sua sessão de fisioterapia. E então eu disse para o Dr. Marcos que minhas pernas não estão mais com tanto medo. Gabriel explicava. Elas já sabem que eu não vou desistir delas. Que bom, querido. E o que o doutor disse? Ficou muito surpreso. Disse que eu melhorei mais nas últimas semanas do que no ano inteiro. Eduardo sentiu algo apertar em seu peito. Seu filho estava progredindo, realmente progredindo, e ele quase havia perdido isso por estar sempre ausente. Oi, papai. Gabriel acenou quando o viu. Chegou cedo. Cheguei sim, campeão, Eduardo respondeu entrando na cozinha. Posso ajudar no jantar? A pergunta surpreendeu até mesmo Eduardo. Quando foi a última vez que havia se oferecido para ajudar na cozinha? Margarete sorriu. Claro, senhor Eduardo. Gabriel estava me ensinando a fazer purê do jeito que ele gosta. Não é purê comum, Gabriel explicou seriamente. É purê especial, tem que falar com as batatas enquanto amassa, senão fica sem sabor. Eduardo riu, uma risada genuína que o surpreendeu. Falar com as batatas é igual conversar com as pernas. Dona Margarete me ensinou que tudo funciona melhor quando a gente conversa com carinho. Eduardo olhou para Margarete, que estava concentrada em sua tarefa, mas ele notou um leve rubor em suas bochechas. Havia algo profundamente tocante na filosofia, simples que ela havia trazido para aquela casa. Gabriel, Eduardo disse, puxando uma cadeira para ficar na altura do filho, me conta como foi seu dia, de verdade, tudo que você fez. O rosto de Gabriel se iluminou. Era raro o pai demonstrar interesse genuíno em sua rotina. De manhã, eu e a mamãe tomamos café juntos. Ela não bebeu vinho nenhum, só suco de laranja. Depois fiz fisioterapia e consegui ficar em pé por 5 minutos seguidos. Aí de tarde, Eduardo escutou cada palavra. Realmente escutou. Observou como os olhos do filho brilhavam ao contar sobre pequenas vitórias, como havia esperança em sua voz ao falar sobre o futuro, como mencionava Margarete naturalmente, como se ela sempre tivesse feito parte da família. Depois do jantar, enquanto Cecília levava Gabriel para o banho, Eduardo encontrou Margarete organizando a cozinha. Margarete, posso conversar com você? Claro, senhor Eduardo. Primeiro, quero agradecer pelo que você tem feito por esta família. Não sei como, mas você conseguiu trazer vida de volta para esta casa. Margarete parou de secar os pratos. Só fiz meu trabalho. Não, Eduardo disse firmemente. Você fez muito mais que isso. Gabriel ele está se tornando uma criança de novo. Cecília está sóbria há 1 semana e eu... Fez uma pausa. Eu estou começando a lembrar por que queria ter uma família. O Senhor sempre teve uma família. Às vezes, só precisamos parar para olhar. Eduardo assentiu, reconhecendo a verdade nas palavras dela. Como você faz isso? Como consegue ver esperança onde todos nós só vimos impossibilidade? Margarete se apoiou na pia, escolhendo as palavras cuidadosamente. Senhor Eduardo, posso ser franca? Por favor.
Quando cheguei aqui, vi uma família que havia parado de acreditar em si mesma. Gabriel havia desistido das pernas, a senhora Cecília havia desistido da alegria e o senhor havia desistido de estar presente. Mas desistir não apaga o amor, só esconde ele. Eduardo sentiu o impacto das palavras. E você simplesmente limpou a poeira. Eu só lembrei vocês de que ainda eram uma família. O amor sempre esteve aqui. Naquele momento, Gabriel chamou do andar de cima. Papai, vem me dar boa noite. Era a primeira vez em meses que Gabriel o chamava especificamente para isso. Vai, Margarete sorriu. Ele tem esperado por isso há muito tempo. No quarto de Gabriel, Eduardo encontrou Gabriel já de pijama, sentado na cama com Cecília ao lado. Ela estava lendo uma história, e havia uma normalidade doméstica na cena que fez Eduardo perceber o quanto havia perdido. Papai, senta aqui. Gabriel bateu no espaço ao lado dele na cama. Eduardo se sentou e Gabriel imediatamente se aconchegou contra ele. O cheiro de sabonete infantil e a sensação do filho pequeno aninhado em seus braços despertaram memórias de quando Gabriel era bebê, antes do trabalho consumir toda a sua atenção, antes do acidente quebrar tudo. Papai, posso te contar um segredo? Gabriel sussurrou. Claro, campeão. Eu sonho que um dia vou conseguir correr de novo, e no sonho, estou correndo atrás de você no jardim, como a gente fazia antes. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Havia esquecido daquelas tardes de sábado, quando Gabriel era menor, quando brincavam de pega-pega no jardim até ficarem exaustos e rirem até doer a barriga. Sabe o que eu acho? Eduardo disse, beijando o topo da cabeça do filho. O quê? Acho que esse sonho pode virar realidade. E sabe por quê? Por quê? Porque você é o menino mais corajoso que eu conheço. E porque agora eu vou estar aqui para ver cada passo que você der. Gabriel sorriu sonolento. Promete? Prometo. 3 dias depois, sábado de manhã, Eduardo acordou cedo no sábado, mas em vez de ir para o escritório como sempre fazia, desceu para a cozinha. Margarete já estava lá, preparando o café da família. Bom dia, senhor Eduardo. Muito cedo, para um sábado. Bom dia, Margarete. Pensei em passar o sábado em casa se não houver problema. Margarete sorriu. Problema? Tenho certeza de que Gabriel vai ficar radiante. Na verdade, queria fazer uma coisa especial. Gabriel completou 8 anos no mês passado, mas eu estava viajando. Pensei em compensar. Que ideia linda. O que está pensando? Não sei, faz tanto tempo que não planejo algo especial para ele. O que crianças gostam de fazer? Margarete parou de mexer o café e olhou para Eduardo com expressão gentil. Senhor Eduardo, posso sugerir algo? Claro. Não precisa ser nada grande ou caro. Gabriel só quer tempo com o pai. Que tal perguntarem a ele o que gostaria de fazer? A simplicidade da sugestão o atingiu. Durante anos, havia tentado compensar sua ausência com presentes caros e programas elaborados, quando tudo que Gabriel realmente queria era sua presença. Quando Gabriel desceu para o café da manhã, Eduardo estava esperando na mesa. Gabriel, que tal se hoje fosse só nosso? Pai e filho? Os olhos de Gabriel se arregalaram. Sério? Você não vai trabalhar? Não vou trabalhar. Hoje é dia de recuperar o tempo perdido. O que você gostaria de fazer? Gabriel pensou por um momento, depois sorriu tímido. Podemos tentar brincar no jardim? Como a gente fazia antes. Claro que podemos. Do que você quer brincar? Não sei se consigo correr ainda, mas que tal se você me empurrar na cadeira bem rápido, como se fosse um carro de corrida? Eduardo sentiu o coração apertar e se expandir ao mesmo tempo. Seu filho havia adaptado suas expectativas, mas não havia perdido o desejo de brincar. Vamos ser os pilotos mais rápidos do mundo, Eduardo disse. No jardim, o que começou como uma brincadeira simples, se transformou na manhã mais especial que Eduardo havia passado com o filho em anos. Empurrou Gabriel pela grama, fazendo barulho. De motor, curvas fechadas, paradas nos boxes para tomar água. Cecília observava da janela, sorrindo ao ver os dois rirem juntos. Margarete apareceu ao seu lado. É bom ver a família reunida de novo, Margarete comentou.
Eduardo está diferente desde que viu Gabriel andar, Cecília observou. Mas, presente. Às vezes precisamos de um milagre pequeno para lembrar dos milagres grandes que já temos. No jardim, Eduardo estava ajudando Gabriel a se transferir da cadeira para uma manta na grama, quando o menino disse algo que o fez parar. Papai, posso tentar uma coisa? Claro. Gabriel se posicionou de joelhos na manta, depois colocou as mãos no chão. Dona Margarete me ensinou que às vezes a gente precisa começar devagar. Posso tentar engatinhar até aquela árvore? Eduardo hesitou por um segundo, o instinto protetor gritando que era arriscado, mas viu a determinação nos olhos do filho. Vamos tentar juntos. Eduardo engatinhou ao lado de Gabriel, os dois se movendo lentamente pela grama. Era uma imagem que poderia parecer estranha para observadores externos, um executivo bem-sucedido engatinhando no jardim com seu filho em recuperação. Mas para eles era perfeita. Consegui! Gabriel gritou quando chegaram à árvore. Papai, consegui! Conseguiu sim, campeão. E sabe o que mais? O quê? Eu também consegui. Conseguiu o quê? Eduardo sorriu, abraçando o filho contra a árvore onde costumavam ler histórias quando Gabriel era menor. Consegui lembrar como é ser seu pai. Naquela tarde, depois do almoço, enquanto Gabriel descansava, Eduardo procurou Margarete no jardim onde ela cuidava das plantas. Margarete, posso fazer uma pergunta? Pessoal? Claro. Por que você aceitou este emprego? Sei que precisa ajudar sua irmã, mas há algo mais, não há? Margarete parou de regar as flores e se sentou no banquinho do jardim. Quando soube que era uma família com uma criança especial, lembrei do meu Leonardo depois do acidente. Ele ficou muito tempo achando que não valia mais nada porque não conseguia andar direito. E o que você fez? Cada dia eu encontrava uma coisa que ele conseguia fazer bem. Desenhar, contar histórias, fazer as pessoas rirem, até que um dia ele percebeu que era muito mais que suas pernas. Eduardo assentiu. Foi isso que você fez com Gabriel. Gabriel sempre foi especial. Só estava esquecido disso. E comigo, e com Cecília. Margarete sorriu gentilmente. Vocês também estavam esquecidos. Esquecidos de que tinham um filho incrível, um casamento que valia a pena, uma família que merecia luta. Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Margarete, eu tenho uma confissão. Qual? Antes de você chegar, eu estava pensando em desistir. Do casamento, da família. Achava que seria melhor para todos se eu apenas pagasse as contas e mantivesse distância. E agora? Agora eu percebo que teria perdido o melhor da minha vida. Margarete assentiu compreensivamente. É fácil desistir quando a gente só vê os problemas. Mas toda família tem problemas. A diferença está em quem escolhe ficar e lutar. Obrigado, Eduardo disse simplesmente. Pelo quê? Por me ensinar que ainda posso ser o pai que Gabriel merece. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Eduardo não trabalhou até tarde, não verificou e-mails, não pensou em contratos. Em vez disso, jantou com a família, ajudou Gabriel com um quebra-cabeças, assistiu a um filme com Cecília. E quando foi dormir, percebeu que pela primeira vez em muito tempo, estava ansioso pelo dia seguinte, não por causa de reuniões ou negócios, mas porque finalmente havia redescoberto que tinha uma família que valia cada minuto de sua atenção. Margarete havia feito mais que ajudar Gabriel a andar novamente. Ela havia ajudado Eduardo a encontrar o caminho de volta para casa. A rotina da casa havia mudado completamente. Cecília acordava às 7, tomava café com Gabriel e acompanhava suas sessões de fisioterapia. Eduardo chegava em casa antes das 6 e jantava com a família. Gabriel progredia de passos vacilantes para caminhadas curtas com apoio. O Dr. Castilho olhava os novos exames de Gabriel com expressão de incredulidade. Em 2 anos de acompanhamento, nunca vi uma recuperação tão rápida, ele disse para Cecília e Eduardo. Os reflexos melhoraram drasticamente, a força muscular aumentou significativamente. O que mudaram no tratamento? Cecília e Eduardo trocaram olhares. Contratamos uma nova cuidadora, Eduardo respondeu.
Ela tem uma abordagem diferente. Diferente como? Ela conversa com ele como uma criança normal, Cecília explicou. Não como um paciente. E tem uma fé inabalável na recuperação dele. Dr. Castilho assentiu. O aspecto psicológico é fundamental. Gabriel estava deprimido, sem esperança. Isso afeta diretamente a recuperação física. Doutor Gabriel, interrompeu da maca. Posso perguntar uma coisa? Claro, Gabriel. O senhor acha que um dia vou conseguir correr? Dr. Castilho hesitou, mas vendo o brilho de esperança nos olhos do menino, respondeu. Com a velocidade que você está progredindo, acho que você pode nos surpreender a todos. Cecília encontrou o cartão que Margarete havia discretamente deixado na mesa da cozinha. Alcoólicos Anônimos, reuniões terças e quintas, 19 horas. Margarete, ela chamou, sobre este cartão. Ah, desculpe. Achei que podia interessar, mas se incomodou. Não incomodou, eu quero ir, mas tenho medo. Do quê? De admitir em voz alta que sou alcoólatra, de olhar nos olhos de estranhos e confessar que quase perdi meu filho por causa da bebida. Margarete se sentou ao lado dela. Sabe o que é mais assustador que admitir que tem um problema? O quê? Continuar fingindo que não tem. Naquela quinta-feira, Cecília entrou em sua primeira reunião de AA. Eduardo ficou em casa com Gabriel e Margarete aguardou seu retorno na cozinha. Como foi? Margarete perguntou quando Cecília voltou com os olhos vermelhos. Difícil, mas libertador. Percebi que não sou a única mãe que se perdeu na dor. E agora? Agora vou um dia de cada vez, como eles ensinam. Sexta-feira, Gabriel anda sozinho. Durante a fisioterapia em casa, algo extraordinário aconteceu. Gabriel estava fazendo exercícios de equilíbrio quando simplesmente largou o apoio e caminhou 5 passos sozinho até Margarete. Eu consegui, ele gritou. Andei sozinho! Eduardo, que trabalhava no escritório em casa, ouviu o grito e correu para a sala. Encontrou Gabriel de pé no meio da sala, Margarete aplaudindo e Cecília chorando de alegria. Faz de novo! Eduardo pediu, pegando o celular para filmar. Gabriel caminhou novamente. Desta vez 6 passos. Seus movimentos ainda eram cautelosos, mas era inegável. Ele estava andando. Preciso ligar para o Dr. Castilho, Cecília disse ainda em choque. Não, Gabriel disse. Primeiro quero mostrar para todo mundo. Posso chamar o Leonardo para vir aqui? Leonardo? Eduardo perguntou. O filho da dona Margarete, Gabriel explicou. Ele me ensinou por telefone como conversar com as pernas. Quero que ele veja que funcionou. Leonardo chegou numa motocicleta barulhenta. Um jovem de 17 anos com um sorriso contagiante e jeito despojado. Gabriel ficou fascinado imediatamente. Então você é o famoso Gabriel que minha mãe não para de falar, Leonardo disse, apertando a mão do menino. Ouvi que você está aprendendo a andar de novo. Quero te mostrar, Gabriel disse animado. No jardim, Gabriel caminhou 10 passos completos sem apoio, sob os olhares orgulhosos de todos. Cara, isso é incrível, Leonardo disse. Quando eu me machuquei, demorei muito mais para chegar aí. Dona Margarete me ensinou tudo o que ensinou para você, Gabriel respondeu. Minha mãe é especial mesmo, Leonardo concordou, abraçando Margarete com carinho. Eduardo observou a interação e percebeu algo. Margarete não era apenas a empregada. Era uma mulher com sua própria família, suas próprias histórias, seus próprios milagres. Leonardo, Eduardo disse, sua mãe nos contou que você trabalha em uma oficina. Gosta do que faz? Gosto sim, senhor Eduardo. Sempre quis mexer com carros, mas meu sonho mesmo é ter minha própria oficina um dia. Eduardo fez uma anotação mental. Talvez pudesse ajudar de alguma forma. Margarete havia preparado um jantar especial para celebrar os progressos de Gabriel. A mesa estava posta com a louça boa, flores do jardim enfeitavam o centro e havia uma atmosfera de celebração genuína. Margarete, Eduardo disse durante a sobremesa. Quero fazer um brinde. Senhor Eduardo, não, deixe-me falar. Há 3 meses esta casa estava morta. Gabriel deprimido, Cecília perdida, eu ausente. Você chegou aqui precisando de um emprego. E nos deu muito mais que isso.
Nos deu esperança. Gabriel bateu palmas. É verdade. Dona Margarete trouxe magia para nossa casa. Não trouxe magia, Margarete corrigiu gentilmente. Só lembrei vocês de que já tinham tudo o que precisavam. O amor sempre esteve aqui. Cecília pegou a mão de Margarete. Você salvou minha família e me salvou também. Nós nos salvamos uns aos outros, Margarete respondeu. Isso é o que famílias fazem. Eduardo notou que ela havia dito famílias, não patrões e empregados. Eduardo encontrou Margarete no jardim, como sempre cuidando das plantas. Margarete, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Ela parou preocupada. Algum problema? Não, pelo contrário. Quero formalizar sua situação aqui. Não como empregada doméstica, mas como, bem, não sei exatamente como chamar. Cuidadora da família? Parte da família? Margarete ficou confusa. Não entendi. Quero que se sinta segura, que saiba que sempre terá um lugar aqui, independente de qualquer coisa. E quero ajudar Leonardo também. Sei que ele quer ter a própria oficina. Os olhos de Margarete se encheram de lágrimas. Senhor Eduardo, isso é muito generoso, mas não é generosidade, é gratidão. E também é amor, porque você se tornou parte desta família de uma forma que nenhum de nós esperava. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Diga que não vai embora agora que estamos nos encontrando como família. Margarete abraçou Eduardo, chorando. Claro que aceito. Vocês também se tornaram minha família. Depois de 2 anos estudando em casa, Gabriel estava pronto para voltar à escola. Margarete o acompanhou no primeiro dia, junto com Cecília. E se eles ficarem olhando para mim? Gabriel perguntou nervoso no carro. Eles vão olhar, Cecília disse honestamente, porque você é especial, mas não especial porque está numa cadeira de rodas. Especial porque é corajoso, inteligente e tem um coração enorme. E se eu não conseguir acompanhar os outros nas brincadeiras? Então você inventa brincadeiras novas, Margarete sugeriu. Às vezes, as melhores brincadeiras são as que ninguém pensou ainda. O primeiro dia foi melhor que esperado. Gabriel fez 2 amigos novos e descobriu que podia jogar futebol sendo o goleiro especial. Poderia usar as mãos mesmo fora da área por causa de sua condição. Eduardo chegou em casa com uma surpresa. Havia contratado uma empresa para construir uma rampa especial no jardim, onde Gabriel pudesse praticar andar em diferentes inclinações. É para você continuar progredindo, Eduardo explicou. Mas também pensei que podia ser divertido. Gabriel testou a rampa imediatamente, subindo e descendo com cuidado, rindo cada vez que conseguia manter o equilíbrio. Obrigado, papai. É perfeita. Naquela noite, a família estava reunida na sala, quando Gabriel fez um anúncio. Quero que todo mundo saiba uma coisa importante. Todos prestaram atenção. Eu não tenho mais medo das minhas pernas. E sabe por quê? Por quê? Cecília perguntou. Porque aprendi que elas nunca me abandonaram. Só estavam esperando eu acreditar nelas de novo. E Dona Margarete me ensinou a acreditar. Eduardo olhou para Margarete, que observava Gabriel com o orgulho de uma mãe. Margarete, ele disse, obrigado por nos ensinar a acreditar uns nos outros de novo. Obrigado por me deixarem fazer parte desta família, ela respondeu. Cecília se levantou e abraçou todos em um abraço coletivo. Somos uma família de verdade agora. Sempre fomos, Margarete corrigiu suavemente. Só precisávamos lembrar como ser uma. E pela primeira vez em anos, a casa dos Mendonça estava verdadeiramente cheia de vida, amor e esperança para o futuro. A reconstrução estava completa. Mas, na verdade, eles haviam descoberto que nunca estiveram realmente quebrados. Apenas perdidos, esperando por alguém que os ajudasse a encontrar o caminho de volta uns para os outros. 3 meses depois, Eduardo acordou com o som de risadas vindas do jardim. Pela janela viu Gabriel correndo, sim, correndo, atrás de uma bola, enquanto Margarete e Cecília torciam da varanda. Seus passos ainda eram cautelosos, mas era inegavelmente uma corrida. Desceu e se juntou à família no jardim. Gabriel correu até ele, ofegante mas radiante.
Papai, viu? Consegui correr. Vi sim, campeão. Estou muito orgulhoso. Cecília se aproximou sóbria há 2 meses, com um olhar claro e um sorriso genuíno. Ele tem melhorado todos os dias. Todos nós temos, Eduardo disse, abraçando a esposa. Tarde daquele domingo, a família estava reunida na sala quando Eduardo fez um anúncio. Tenho uma notícia para vocês. Leonardo vai inaugurar a oficina dele na próxima semana. Conseguimos um bom espaço e financiamento. Margarete olhou surpresa. Eduardo, você não precisava... Precisava sim. É minha forma de retribuir o que sua família fez pela nossa. Gabriel bateu palmas. O Leonardo vai ter a oficina dos sonhos dele. E vocês? Margarete perguntou. Já realizaram seus sonhos? Eduardo refletiu por um momento. Sabe, Margarete, eu passei anos correndo atrás de sonhos que pensava que queria. Sucesso, dinheiro, reconhecimento. Mas meu verdadeiro sonho estava aqui o tempo todo. Qual era? Ter uma família unida, um filho feliz, uma esposa saudável. Ter uma casa cheia de amor em vez de silêncio. Cecília segurou a mão dele. Meu sonho era ver Gabriel sorrindo de novo e parar de fugir da minha própria vida. E você, dona Margarete? Gabriel perguntou. Qual é seu sonho? Margarete sorriu, olhando para todos eles. Meu sonho era ajudar minha irmã e dar segurança para Leonardo. Mas ganhei muito mais que isso. Ganhei uma segunda família. Eduardo estava em seu escritório quando parou para observar uma foto nova na mesa. Toda a família no jardim, incluindo Margarete e Leonardo. Todos sorrindo, todos juntos. Pegou o telefone e ligou para seu sócio. Marcos, preciso mudar minha agenda. Não quero mais viagens que me tirem de casa por mais de 2 dias. Eduardo, isso pode afetar alguns contratos. Então vamos encontrar outra forma. Aprendi que sucesso profissional não vale nada se você perde sua família no processo. Naquela tarde, Eduardo encontrou Margarete preparando o jantar. Margarete, posso te dizer uma coisa? Claro. Quando você chegou aqui, pensei que estava dando uma oportunidade para você. Mas, na verdade, foi você quem nos deu a oportunidade de sermos melhores. Margarete parou de cortar os legumes e olhou para ele. Como assim? Você nos mostrou que uma família não se quebra com as dificuldades, se fortalece. Nos ensinou que amor não é proteger uns aos outros dos problemas, mas enfrentar os problemas juntos. Vocês já sabiam disso. Só precisavam lembrar. Eduardo balançou a cabeça. Não, Margarete. Você trouxe algo que não existia aqui. Fé. Fé de que as coisas podiam melhorar, de que Gabriel podia andar, de que Cecília podia se curar, de que eu podia ser um pai melhor. A fé sempre esteve em vocês. Estava escondida, você que a trouxe para a luz. Durante o jantar, Gabriel fez um pedido especial. Posso fazer um brinde? Todos riram. Eduardo serviu suco para todos. Quero brindar pela dona Margarete, Gabriel disse solenemente, que me ensinou que ter medo não é problema. O problema é deixar o medo decidir por você. E por vocês, Margarete respondeu, que me ensinaram que às vezes Deus usa pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Por segundas chances, Cecília acrescentou. Por família, Eduardo finalizou. Por família, todos repetiram. Juntos, naquela noite, a conversa final. Depois que Gabriel dormiu, os 3 adultos se sentaram na varanda. Margarete, Cecília disse, você acredita que as coisas acontecem por um motivo? Acredito. Acredito que eu precisava ajudar vocês tanto quanto vocês precisavam de mim. Como assim? Eduardo perguntou. Depois que meu marido morreu, eu me fechei. Cuidava das pessoas, mas não me permitia amá-las de verdade. Vocês me ensinaram que posso ter uma família nova sem trair a memória da que perdi. Eduardo assentiu. Todos nós estávamos perdidos, cada um do seu jeito. E todos nós nos encontramos, Cecília completou. Margarete olhou para as estrelas. Sabe o que mais me impressiona nesta história toda? O quê? Os 2 perguntaram. Gabriel nunca parou de acreditar que podia andar. Mesmo quando todos disseram que era impossível, lá no fundo ele sabia que podia.
Às vezes as crianças entendem de milagres melhor que os adultos, porque elas não sabem que algumas coisas são impossíveis. Eduardo Hill. Exato. E talvez seja isso que todos nós precisamos aprender, que impossível é só uma palavra que os adultos inventaram para se proteger da decepção. 6 meses depois, Gabriel corria pelo jardim com total liberdade, suas pernas fortes e seguras. Cecília completara 6 meses sóbria e voltara a pintar, um hobby abandonado há anos. Eduardo havia encontrado o equilíbrio entre trabalho e família. Margarete permanecera com eles, não mais como empregada, mas como membro da família. Leonardo visitava regularmente e sua oficina prosperava. E todos os domingos, sem exceção, a família se reunia para o almoço, um ritual sagrado que ninguém ousava quebrar. Sabe qual é a melhor parte desta história? Gabriel perguntou num desses domingos. Qual? Todos quiseram saber. Que não é sobre um menino que voltou a andar. É sobre uma família que aprendeu a amar de novo. Margarete sorriu, observando aquelas pessoas que se tornaram tão importantes para ela. Às vezes pensou, os milagres não acontecem de uma vez só. Acontecem devagar, um passo de cada vez, construídos com fé, amor e a coragem de acreditar que amanhã pode ser diferente de hoje. E às vezes, só às vezes uma mulher simples, com um coração cheio de esperança, é tudo que uma família perdida precisa para encontrar o caminho de volta para casa. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.